Bom dia, alunos e alunas. Esta é a nossa segunda aula de pensamento social e político no século XIX, com foco na questão das revoluções liberais e dos nacionalismos. A aula de hoje será de unificação italiana e a próxima aula de unificação alemã. Esta próxima aula provavelmente ficará para depois do nosso recesso, que já está chegando. A Itália e a Alemanha, em relação a Portugal, França, Inglaterra, Espanha e outros, estava bem atrasada, porque a maioria dos Estados-nação da Europa foram organizados entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, entre o século XIII, Portugal, com a centralização do poder nas mãos do rei, e o século XVI, meados do século XVI no máximo, quando dentro da França você vai estar derrotando as facções que colocavam em risco a centralização de poder nas mãos do rei. A Itália e a Alemanha não conseguiram passar por esse processo por N razões, mas a razão principal é a presença de dois poderes universais se contrapondo a qualquer organização de um poder nacional forte. Que poderes universais são esses? O poder do imperador, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e o poder do Papa, que estava dentro da Itália. Então, os alemães vão conseguir ter uma igreja nacional, que é a Igreja Luterana, que é uma igreja germânica, essencialmente germânica, mas não conseguem organizar um Estado-nação como seus vizinhos franceses, ingleses fizeram, mesmo suecos, por aí vai. No caso dos italianos, nós temos uma colcha de retalhos, com o Papa ocupando a Itália Central e os austríacos, não é? O Império, o Sacro Império, em regiões do norte, os franceses interferindo na Itália o tempo inteiro e os espanhóis também. Então, a situação da Itália também vai ter esse atraso na sua centralização política. Agora, no século XIX, animados por esse impulso, primeiro das revoluções liberais, 1820, 1830, em ambos os momentos você tem movimento dentro da Itália, principalmente no sul da Itália, tá? E posteriormente, em 1848, você vai ter um grande impulso aos nacionalismos que vai possibilitar que Itália e Alemanha nasçam aí como estados nacionais, tá? Ainda assim, nós temos França e o Império Austríaco, principalmente, tentando obstruir o processo. Muito bem. Idealismo romântico. Deveria ter falado disso na aula passada. Quem é do Camus, eu falei disso na aula do Camus, tá? Porque estava bem claro lá que deveria ser um dos tópicos, né, que deveriam ser tocados e acabou meio que passando batido na aula passada. Mas o que é o idealismo romântico ou o nacionalismo romântico? É um movimento que também vai ter à frente a burguesia, que recebe alguma influência do iluminismo, mas que, no geral, vai trabalhar não com a ideia de razão, mas com a ideia de sentimento. Então, nós temos o romantismo, né, que vocês estudaram em literatura, surgindo no final do século XVIII, na Alemanha, em que você vai ter uma ênfase no individualismo. Daí, por exemplo, a ideia, né, de que você pode amar, pode escolher com quem você quer casar, sofre por amor, que eram temas, né, que na vida real, no cotidiano das pessoas, não estavam muito em evidência. Mas esse individualismo, quando você vem para o nacionalismo romântico, não é o individualismo de uma pessoa, mas é a individualização de um povo, dentro de tantos outros povos, atribuindo a este povo, seja de forma construída ou por ter evidências muito fortes, uma série de características que deem a esse povo uma conformação e a possibilidade de pleitear o seu Estado nacional. Falamos, por exemplo, da doutrina da autodeterminação dos povos. Ela deriva desse nacionalismo romântico. Então, a construção da nacionalidade se dá a partir de características de um povo, como o idioma. Na Itália, você não tem um idioma único, então isso falha na Itália. Uma cultura, uma religião, um folclore e aspectos étnicos, raciais, que dariam a esse povo uma configuração própria.
Também vai se buscar, isso é muito marcado dentro da literatura da época, aqueles heróis do passado, aqueles heróis que pudessem justificar a existência desta nação. Normalmente você busca na Idade Média e em algumas regiões, como o caso da Itália, você vai poder buscar até lá na Roma Antiga ou na Grécia Antiga, no caso da Grécia, tá? E esses atos heróicos e estas personagens é que ajudaram, de uma certa maneira, a definir quem é esse ente nacional em oposição aos outros povos, tá? Então você, na Itália, chama esse movimento, né, que começa na literatura e ganha política e vai se transformar em uma ação pela unificação do país de ressurgimento, tá? Então, isso aqui é um exemplo típico de arte nacionalista romântica. Então, é um quadro até tardio, já do final do século XIX, em que mostra, por exemplo, a conquista da pátria. Então, são os magiares, os húngaros, chegando no seu território. Havia Hungria no final do século XIX? Não. A Hungria fazia parte do Império Austríaco e, mediante revoltas, eles vão fazer uma revolução em 48, mas não é esta revolução, é uma revolução posterior, e depois eles vão conseguir reconhecer, né, que os austríacos reconheçam a nacionalidade húngara como diferente da sua e com direito à existência, e deixa de ser Império Austríaco e passa a ser Império Austro-Húngaro. Muito bem. O nacionalismo romântico ele surge, então, dessa tentativa de reação aos grandes impérios, que ainda buscavam se legitimar pelo direito divino e que reprimiam a existência dessas identidades nacionais. Tá? Qual é o ponto divisor de águas? É 1848. Então, você pode ter dentro de um Estado-nação, a França, por exemplo, só para dar um exemplo, só para marcar, você pode até ter outras nacionalidades dentro de um Estado-nação, mas a França já era um Estado-nação constituído desde lá o século XV, o século XVI, né, bem delimitado. Então, você tem a maioria da população se pensa como francesa. E aqueles que são exceção, eles vão ser constrangidos a se tornarem franceses também no século XIX, tá? Então, na França, você não vai ter nenhum levante inspirado pelo nacionalismo bretão, ou pelo nacionalismo do povo basco, porque esses grupos eles já vêm de longos séculos sendo reprimidos, então você não vai ter isso. Agora, dentro de grandes impérios, como o Império Austríaco, você vai ter, porque exatamente nesse século XIX, e graças em larga medida às ações de Napoleão, que vai abalar a estrutura do Império Austro-Húngaro, que vai acabar, vai ter que mudar de nome, vai perder territórios, que você vai possibilitar que determinados povos pensem a sua identidade nacional. Se pensem como povos, pleiteiem a sua independência, pleiteiem, às vezes, além disso, né? Por exemplo, você tem o pan-germanismo, todos os povos alemães deveriam ter o direito de se organizar numa mesma nação, ou pan-eslavismo, todos os povos eslavos, quem são os eslavos? Os húngaros são eslavos, os romenos são eslavos, os sérvios são eslavos, os tchecos são eslavos, todos eles teriam direito ao seu Estado nacional. Os austríacos vão ceder nesse momento? Não, vamos ter que esperar a Primeira Guerra Mundial para que esse império imploda, ok? Então vamos seguir. Esse mapa da Itália eu tinha colocado na aula passada, nos slides da aula passada. Mapa da Itália em 1848. Então você tem aí marcados territórios que pertenciam ao Império Austríaco, dentro da Itália. Esses territórios em laranjinha mais claro, fazendo fronteira. Nós vamos ter os estados papais, em verde. Nós temos o reino das duas Sicílias, a Sicília Bota e a Sicília Ilha. Nós temos a Córcega, que pertence à França. Nós temos a Sardenha e a região ali da Sabóia, onde está Turim, Gênova e Nice, que é o reino de Sardenha-Piemonte, que é fundamental no processo de unificação, e temos outros territórios aí independentes. Quando você chega em 1848, já tínhamos anteriormente movimento na Itália em 1820 e 1830. Tivemos a Sociedade Secreta dos Carbonários, que teve que se dispersar pelo mundo, falamos dela.
e que na Itália foi muito perseguida porque eles defendiam a independência e uma república. Então nós temos uma situação aí de encruzilhada que não é somente com duas opções para a Itália. Mas vamos lá. Quando você chega em 1848, esses grupos que lutavam pela independência e unificação da Itália, eles se perguntavam se queriam uma monarquia ou uma república. Se fosse monarquia, a maioria deles, né, defendia uma monarquia constitucional aos moldes ingleses, tá? Agora, se fosse monarquia, quem ia ser o rei? O rei da Itália seria quem? Talvez o Papa. Então havia aqueles, né, que defendiam que tudo bem que a Itália pudesse se unificar, inclusive o Papa nessa opção ele não obstruiria, desde que o Papa fosse o governante da Itália. Se fosse uma república, teria uma religião oficial ou seria uma república liberal e laica? Teria influência socialista, porque você tinha vários militantes, né, por essa causa de unificação que tinham influência socialista. E como a gente ia se livrar da Áustria? E como ia se livrar da França? E a situação do Papa? Então, eram várias questões. A luta de unificação italiana ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase de 1848, que é chamada de fase romântica. Nesse momento, nós temos a inspiração do Ressurgimento, que eu falei que começa na literatura e se espraia, né, pela política, etc, etc, né, de que era um movimento literário e ideológico que tinha como intuito despertar o nacionalismo do povo italiano. A maioria dos italianos nesse momento se via mais como habitantes de uma determinada região do que propriamente como italianos. A maioria dos italianos nesse momento não falava sequer a língua italiana padrão, tá? Muito bem, vamos lá. Em 1848, nós temos a ação das sociedades secretas, os carbonários, que já estão, né, em recuo, e a Jovem Itália, do Giuseppe Mazzini, que é um dos líderes do processo de unificação. Nós temos 3 projetos distintos, um de monarquia constitucional, que era do Reino da Sardenha-Piemonte, no norte, um que era republicano, liberal, laico e de influência socialista no sul, que era do Mazzini e do Garibaldi, e o projeto que a gente chama de neo-guelfista, porque os guelfos eram uma facção que lá no século XII, no século XIII, fizeram oposição ao poder do imperador dentro da Itália. Então, neo-guelfista é todo mundo que defende que o poder deve estar na mão do Papa, que até defendia a unificação desde que nas mãos do Papa. Quem é o Garibaldi? Então, ali tem um link, vocês vão clicar, vão cair num artigo, se não me engano, da BBC, com a biografia do Garibaldi. Ele era um revolucionário liberal, eu chamo de revolucionário sem fronteiras. Por quê? Porque ele vai lutar onde houvesse uma boa luta pela liberdade, né, uma luta com a qual ele se identificasse com os seus valores, ele estaria lá. Então ele vai lutar na sua Itália natal, vai ter que sair de lá, vai vir para a América do Sul, vai lutar na Revolução Farroupilha, então voltaremos a falar dele no terceiro trimestre. Lá ele conhece Anita, que é uma brasileira, que se torna sua esposa e passa a ser companheira de armas, participa das batalhas com ele. Ele vai lutar no Uruguai e ele volta para a Itália e ele participa da luta em 1848, principalmente naquilo que a gente chama de República Romana. Vamos falar disso daqui a pouco. Aqui é a única foto que eu conheço da Anita, e curiosamente ela está com calças compridas. A Anita, ela morre exatamente nessa fuga quando os que defendiam a unificação são derrotados em Roma por tropas francesas e de apoio ao Papa. Então, na fuga, a Anita estava grávida, estava doente com malária e ela acaba morrendo. E tem vários monumentos à Anita, os 2 mais importantes, um estão em Santa Catarina e o outro está em Roma. Tem até vídeo da inauguração do monumento à Anita, que é considerada a heroína de 2 mundos, tá? É assim que ela é chamada. E é o próprio Mussolini que está inaugurando esse monumento. E aí vocês lembrem, né, de como determinados governantes vão instrumentalizar os ideais nacionalistas, patrióticos em seu próprio favor, para unir o povo e assim o povo apoiar as suas políticas, os seus desejos, enfim, o seu governo. Muito bem. Às vésperas ali da primeira tentativa de unificação, nós temos tanto o Papa Pio IX
quanto o rei da Sardenha, fazendo reformas que pudessem modernizar os seus estados. Então havia as demandas liberais e era urgente que algumas delas fossem atendidas para tentar conter qualquer ímpeto revolucionário. Já no sul, o sul era muito atrasado em termos econômicos, era ruralizado, ainda com características feudais em certos aspectos, e esses grandes senhores no sul não estavam muito interessados em fazer reformas, não. De um lado e de outro, né, você vai ter a onda, né, de tentativas de unificação. Então, lá no sul, nós temos uma revolta que começa na Ilha da Sicília contra o rei, que é da Casa dos Bourbon, solicitando, exigindo, pressionando para que o rei jure a Constituição de Cádiz. Vocês lembram dessa Constituição? Eu falei que ela seria muito importante. Ela era considerada tão moderna em 1812 que até a década de 1840 ainda havia grupos dizendo que aceitavam aquela Constituição, e ela era tão moderna que em 1848 ainda havia governantes que a consideravam uma ameaça ao seu poder. Tá? Nós vamos ter também, em março, a proclamação de uma república em Veneza, território austríaco, e uma revolta em Milão. E aí o rei da Sardenha-Piemonte, que tinha um projeto de unificação, apoia. Ao apoiar a revolta contra o Império Austríaco, os austríacos entram dentro da Itália. Enquanto isso, na Sicília, você vai proclamar a independência da Sicília. Já no centro da Itália, o Mazzini ele vai proclamar duas repúblicas, a República Toscana e a República de Roma. E aí o Papa pede ajuda aos franceses. Os franceses vão deslocar tropas para a Itália e surgem outros problemas. Os movimentos de unificação estavam se radicalizando. Então, aqueles que estavam à frente dos movimentos normalmente eram membros de uma burguesia ilustrada. O que é isso? Sujeitos que foram à escola, que receberam influência do iluminismo, do liberalismo político, que eram médicos, que eram professores, que eram advogados, etc. E os grandes burgueses e os senhores de terra, eles tinham medo dos rumos que o movimento pudesse tomar. Então, a partir de março de 48, nós vamos ter os austríacos derrotando a República de Veneza, retomando o território, obrigando o rei Carlos Alberto, que era o rei da Sardenha-Piemonte, a renunciar e ir para o exílio. Então assume o filho dele, que é o Vítor Emanuel II. Na Sicília, a revolta é sufocada e o Garibaldi perde Roma. O Papa só vai retornar para Roma em 1850, mas você vai ter a presença ali de tropas francesas até o final do processo de unificação, tá? E aí chegamos ao momento que você consegue costurar a unificação. E, claro, né, em história, a gente fala de processo, a gente fala de conjuntura, mas algumas personagens, elas são as pessoas certas no lugar certo ou as pessoas erradas no lugar errado para conseguir ou adiantar processo ou atrasar processo. Então, o Conde de Cavour, o Camilo Benso, é uma dessas pessoas certas quando se trata de apressar o processo de unificação italiana. Ele é ministro do rei Vítor Emanuel II. Ele vai promover uma série de reformas econômicas que estão listadas no slide, vocês podem ver, dentro do reino da Sardenha-Piemonte, inclusive melhorando as comunicações, o transporte, estimulando a indústria, um sistema bancário moderno, mantendo relações diplomáticas muito ativas com as grandes potências europeias, principalmente Inglaterra e França, chega a apoiar os ingleses e os franceses na Guerra da Crimeia. Eu não vou falar de Guerra da Crimeia, acho que nem no próximo tópico, mas se vocês quiserem, peçam no fórum, peçam no chat, e aí eu faço um textinho ou uns 3 ou 4 slides e coloco lá para vocês como material de apoio. Sem pedido eu não faço não, tá? E ele vai conseguir investimentos estrangeiros, dinheiro estrangeiro para patrocinar essa modernização, inclusive do exército da Sardenha-Piemonte. Então, em 1858, o Reino da Sardenha faz um acordo político com a França. Sabe quem governa a França nesse momento? Napoleão III. Desde lá atrás, desde 48, Napoleão III. Vai estar metido aí em toda essa história. Em troca do apoio militar francês, o Reino da Sardenha promete devolver para os franceses 2 regiões que eles tinham perdido na Revolução Francesa, no pós-Revolução Francesa, no Congresso de Viena,
que era a Saboia e a região de Nice. Para que os sardos querem o apoio dos franceses? Para conseguir derrotar os austríacos. Então, as tropas da Sardenha começam a se mobilizar em 1859, os austríacos eles dão um ultimátum, porque eles imaginam que algum território seu vai ser atacado. Com a recusa, os austríacos tomam a iniciativa da guerra. E aí, com o apoio dos franceses, eles são derrotados. Os austríacos vão dar para os franceses a Lombardia, e a Lombardia passa esse território para a Sardenha. Lombardia é um território no norte da Itália, e os franceses recebem aí os territórios que eles queriam. E os austríacos acabam dando para a Sardenha os ducados da Toscana, Parma, Módena e Régio. Está unificado o norte da Itália. Tá? Agora resta o reino das duas Sicílias. Não entramos ainda na questão do Papa. Então, em 1860, você tem dentro da Itália 5 estados diferentes. Veneza, que está na mão dos austríacos, que ainda é no norte, os estados papais, que já estão tendo seu território reduzido, né, terras que são tomadas aí desses territórios pelo Reino da Sardenha, o Reino da Sardenha-Piemonte, o Reino das Duas Sicílias e San Marino, que é um dos menores estados do mundo, que existe até hoje, de forma independente. O Reino da Sardenha não queria atacar o sul, sem ter sido atacado antes. Então é aí que entra o Garibaldi, com a sua Spedizione dei Mille, né, dos 1000, né, dos seus 1000 guerrilheiros, né, eles eram chamados, podia ter menos, podia ter mais, mas era por aí, que usavam camisas vermelhas e vão começar uma infiltração guerrilheira pela Sicília. Então veja bem, a rigor, o Reino de Sardenha nada tem a ver com o que está acontecendo no sul. E o que o Garibaldi vai fazer é conseguir liderar uma revolta popular no sul da Itália, no Reino das Duas Sicílias, contra um rei que é muito impopular. E quando a coisa começa a ficar esquisita e o rei teme perder o trono, Francisco II, ele vai recuar e vai tentar oferecer ao povo uma constituição e já era tarde demais. Então, ele perde o trono, ele vai para o exílio em Roma, leva a esposa, que era uma das irmãs da imperatriz da Áustria, então eles vão se refugiar em Roma, sob a proteção do Papa. Em 21 de outubro é feito um plebiscito no Reino das Duas Sicílias, perguntando se eles queriam se unificar com o Reino da Sardenha. Quem apoia esse plebiscito, né, para dar uma legitimidade internacional? A França e a Inglaterra. Então, temos aí a Itália quase unificada. O Garibaldi, ele se encontra com Vítor Emanuel II em 26 de outubro de 1860 e ele faz 2 pedidos ao rei. Quais seriam? O primeiro, que os seus guerrilheiros fossem incorporados, né, com patentes semelhantes ao exército italiano. O rei aceita, um novo exército italiano. Mas ele pede uma outra coisa, ele pede para ser o ditador do Sul por 1 ano. Aí o Vítor Emanuel II, que queria um reino unificado e moderno, não permite, e o Garibaldi vai para o exílio. Garibaldi não morre em combate, apesar de ter lutado em várias regiões do mundo, ele morre de velhice, o que é muito raro para alguém com o perfil dele. Então, vejam bem, o impulso, né, a Segunda Guerra de Unificação Italiana, ela começa em 1858, e em fevereiro de 1861, nós já temos o primeiro parlamento italiano em Turim. Surge o primeiro problema. O rei Vítor Emanuel II da Sardenha, ele não vira Vítor Emanuel I da Itália. Então, para alguns italianos, o que estava acontecendo era o reino de Sardenha-Piemonte absorvendo o resto da Itália, tá? Sem que houvesse aí uma interrupção dessa contagem de reis e um recomeço. Mas muito bem. Então, em 17 de março, o Vítor Emanuel II é aclamado rei da Itália. Em 27 de março, Roma vai ser declarada capital da Itália. Roma pertencia ao reino da Itália nesse momento? Não, Roma pertencia ao Papa. É importante frisar isso, mas é importante lembrar também do aspecto simbólico de Roma. Se você está olhando para o passado, para um passado glorioso da Itália, o mais natural dentro dessa narrativa, dentro desse discurso, é que Roma seja a capital. O Cavour vê a unificação, mas ele morre 3 meses depois. A Terceira Guerra de Independência, ela começa em 1866. Então, você para respirar e começa de novo, tá? E aí ela vai anexar a cidade de Veneza
a região de Veneza e a cidade de Mantua, que estavam sob domínio austríaco. O que vai favorecer essa anexação? O fato dos austríacos estarem em guerra com os prussianos. Já é parte da guerra de unificação da Alemanha, tá? Então a Áustria está muito ocupada, os prussianos fazem acordo com os italianos aí para segurarem os austríacos e apoiarem qualquer coisa que eles fizessem ali naqueles territórios austríacos, desde que aqueles territórios fossem anexados por plebiscito. E aí os franceses entram também. Essas regiões só poderiam se tornar parte da Itália se a maioria da população assim desejasse, e foi o que foi feito, e a maioria dos que podiam votar, votaram a favor da unificação. E aí entramos na chamada questão romana, tá? Que já apareceu em concurso várias vezes e é um tema muito importante. Vamos lá. Vamos fazer um histórico dos estados papais, que são chamados estados pontifícios, estados da igreja ou patrimônio de São Pedro. Vocês devem lembrar do ano passado, primeiro ano, que esses territórios eles foram criados em 756, ninguém precisa lembrar da data, mas precisam lembrar que foi criado lá pelo rei Franco, porque não havia França ainda, Pepino o Breve, porque ele era baixinho, breve é baixinho, curto, que era o pai do Carlos Magno, tá? Entre 1756 e 1870, esses territórios estiveram sob domínio do Papa. Em algumas épocas eles eram maiores, em outras eles eram menores, tá? E nós temos aí essa tentativa de tomar Roma, a capital simbólica da Itália, desde 1848. Quem era o Papa nesta época? Um dos mais importantes pontífices de toda a história da Igreja Católica, que é o Pio IX. Na aula passada, eu falei para vocês o seguinte, que ao longo do século XIX, a Igreja Católica ela ficou numa situação, primeiro, de perplexidade com a Revolução Francesa, com a perda, né, dos seus privilégios na França, e mais ainda com o questionamento que era feito pelos iluministas da posição da própria Igreja na sociedade. Depois, a reação, e aí é o Pio IX, que é um dos papas também que governou por mais tempo a Igreja, a reação ela vem no sentido de reafirmar os tais valores tradicionais da Igreja. Então, o Pio IX ele era muito efetivo em se pronunciar contra o liberalismo político, a maçonaria, que agia, né, junto com os liberais nos processos republicanos, nos processos de independência na América, o racionalismo, o cientificismo, o socialismo, o comunismo, o anarquismo, o judaísmo. Então, qualquer conjunto de ideias, né, que pudesse parecer a ele uma ameaça aos interesses da Igreja Católica, à posição da Igreja Católica. E ele vai reafirmar uma doutrina que era antiga, que era chamada doutrina do ultramontanismo, que o maior poder estava do outro lado dos montes, estava em Roma, então o Papa era o poder entre os poderes. Lembra que eu falei de poder universal, pairando acima? Só que no século XIX, nenhum governante, mesmo do mais católico dos países, estaria disposto a abrir um pedacinho do seu poder em favor do Papa. Mas as ideias ultramontanistas, elas tinham efeito nas lutas políticas locais. Elas tiveram muito efeito, por exemplo, nas disputas no Brasil no Segundo Império, que a gente vai ver. Ele também vai, né, insistir que a única teologia e filosofia válidas para a Igreja Católica deveria ser a de Tomás de Aquino, filósofo medieval dominicano, século XIII, vocês devem ter estudado, e ele vai estimular o culto mariano. O culto mariano ele vai ter duas funções aí, né? Uma das funções é marcar a diferença clara entre católicos e protestantes, que nesse momento o culto mariano é um divisor de águas. O outro também é atrair, né, mais mulheres para uma prática religiosa intensa em torno da figura de Maria, o que vai acontecer, por exemplo, no Brasil, tá? É também, né, do pontificado do Pio IX o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que é de 1854, até então não era dogma. A devoção ao Sagrado Coração, também ligado ao culto mariano, ele convoca o Concílio Vaticano I, e no Concílio Vaticano I nós temos outro dogma, que o Papa é infalível em questões de fé, não em questões políticas, não em questões econômicas, alimentares, não em questões de fé. Então, são dois dogmas do pontificado do Pio IX. Então, Pio IX é o Papa que resiste à unificação italiana. E é um opositor formidável, não era qualquer um, não. Mas, muito bem. Até 1870,
nós temos a presença de soldados franceses em Roma e nos estados pontifícios. Mas o que está acontecendo em 1870? Guerra Franco-Prussiana, é a guerra de unificação da Alemanha. E, de novo, Napoleão III está metido lá. E aí ele tem que retirar suas tropas de Roma. E o governo do Papa, o governo da cidade de Roma, das regiões ali ligadas do entorno de Roma, que era o que tinha sobrado, era um governo muito impopular. Será feito um plebiscito e a maioria da população vai votar pela unificação. O Papa, ele não vai reconhecer a unificação da Itália, ele não vai reconhecer a anexação de Roma, ele vai se declarar prisioneiro do Vaticano e vai ser recluso ali, vai ficar recluso ali na região do Vaticano. E ele vai excomungar o rei Vítor Emanuel II. Quando ele está prestes a morrer, o rei tem a sua excomunhão, que é a sua expulsão da igreja, suspensa. Quando é que a questão romana se resolve? Só em 1929, no Tratado de São João de Latrão, que vai ser firmado entre o governo italiano, que era liderado pelo Mussolini à época, e o papado. O que vai sair desse acordo? O Papa vai reconhecer a soberania do governo italiano sobre os seus territórios, os estados pontifícios. O Vaticano vai ter reconhecido a sua independência, a igreja vai ser indenizada pelas suas perdas territoriais, etc. E o catolicismo vai ser garantido como religião oficial da Itália. Tá? Então você tem aí um acordo que vai possibilitar que as relações diplomáticas entre o governo da Itália e o Papa fossem restauradas. Aí alguém pode perguntar, mas durante esse tempo todo de briga, de 1870 a 1929, isso quer dizer que a população italiana tivesse deixado de ser católica, as igrejas tivessem ficado fechadas? Não. Mas as relações entre Estado e igreja eram péssimas, tá? Aqui é um quadro, né? Um quadro que mostra aí um desses momentos épicos da unificação italiana, que é quando finalmente as tropas italianas conseguem entrar dentro de Roma, né? A brecha de Porta Pia, a ruptura da Porta Pia. E a ordem do Papa, nesse momento que a guerra já estava perdida, é que as suas tropas não reagissem, baixassem armas, mas eles ainda assim vão defender a cidade. E havia ameaçado excomungar qualquer um que desse o comando de ataque contra a cidade. E aí, o que os italianos vão fazer? O que o governo italiano vai fazer? Vai pegar um capitão que era judeu e coloca à frente dessas tropas. Porque para um judeu que não é católico, ser expulso da igreja católica não faz diferença. Tá? Então, foi uma estratégia utilizada. Bem, aqui é só um mapa mostrando aí, né, os estados papais no momento da anexação, porque vocês vejam que essa parte laranja mais escura já tinha sido tomada em 1860, então só restava aquela parte laranjinha mais clara, tá? Vou citar um trecho do Hobsbawm. No momento da unificação, em 1860, estimou-se que não mais do que 2,5% dos seus habitantes falava a língua italiana no seu dia a dia. O resto falando idiomas de tal forma diferentes que professores enviados para a Sicília na década de 1860 foram confundidos com ingleses. Provavelmente, uma percentagem bem maior, mais ainda uma modesta minoria, teria se sentido naquela data como italianos. Não é de se admirar que Máximo d'Azeglio tivesse exclamado em 1866: fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Então havia um sentimento nacionalista, mas esse sentimento nacionalista não dava conta das diferenças regionais dessa Itália, que eram muitas. Então você vai ter que fazer um trabalho de educação, e aí lembrem que a gente já falou sobre isso, né, da função da educação neste intuito de criar uma pátria, uma nação unificada, ensinando a língua da nação, etc, etc, etc. Um esforço muito grande para isso. Mas aí nós temos uma questão importante. A unificação não trouxe melhora nas condições de vida para a maioria dos italianos, independentemente de como eles se considerassem. Então, nesse processo de modernização da economia do norte, você vai modernizar o campo. Veja que esse processo aconteceu lá na Inglaterra, no século XVI e XVII. Tá? Você vai modernizar o campo e você vai precisar de menos mão de obra. Oba, expulsa a mão de obra do campo. Mas aí, essa mão de obra que sai do campo, ela não vai conseguir ser absorvida pela indústria que estava em expansão nesse momento. Então, você vai ter muita gente subempregada, passando fome,
E com a unificação você cria impostos nacionais, que não estavam pautados nas tradições locais, tornando a vida dos camponeses, aqueles que ainda tinham terra, aqueles que ainda mais miserável. Por conta disso, né, acontece aquilo que a gente chama de diáspora italiana. O que é diáspora? Diáspora é dispersão. A gente fala de diáspora dos judeus, quando eles são expulsos da Palestina pelos romanos. A gente fala de diáspora africana, quando você tem negros e negras sendo trazidos à força da África para trabalhar na América como escravos, e a gente tem a diáspora italiana, que vai ser um dos desdobramentos da unificação. Então, por exemplo, só para a gente ter números precisos para o Brasil, esse link aqui dos 42% é lá do site do IBGE. Então, 42% dos imigrantes que chegaram para o Brasil entre 1870, a data do final da unificação, e 1920 eram italianos. E aí surge uma discussão que é uma discussão bem interessante. Se dentro da Itália a maioria dos italianos ainda se via muito mais a partir das suas regiões, eu sou do Vêneto, eu sou da Sicília, eu sou da Sardenha, eu não me vejo como italiano, fora da Itália, todos os italianos eram italianos. Então, há historiadores e sociólogos, etc., o seguinte, que a identidade italiana não foi forjada na Itália, mas foi forjada no Brasil, foi forjada nos Estados Unidos, para onde você vai ter esses imigrantes indo, imigrantes do norte, do sul, do centro, e que lá todos eles são italianos. Um outro fenômeno ligado à unificação é o que vai acontecer com as sociedades secretas, que eram muitas, principalmente no sul da Itália, que era a região mais rural, em que os sujeitos juravam fidelidade, segredo e lutavam pela unificação. O que vai acontecer com essas sociedades secretas? Elas vão ou desaparecer ou se transformar em organizações criminosas. Então, a origem da mais antiga das máfias italianas, que é a Cosa Nostra, na Sicília, está nesses grupos que lutaram pela unificação. E aqui, por fim, são fotos, né, de navios trazendo italianos para a América. A aula vai terminar com um vídeo, que é um vídeo, né, com uma música folclórica. Ela primeiro era um poema no idioma vêneto, então da região de Veneza, que parece muito com o italiano, tá? Mas não era o italiano padrão, e que depois foi musicado e virou uma música folclórica. Foi usada, inclusive, num filme brasileiro, o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, foi o Quatrilho. Tá? Então, eles usam essa música. Eu não segui num ritmo mais animado que tivesse legendas. Então, aqui vai entrar, tem legendas, e vocês podem ler aí a letra, falando da travessia, falando das dificuldades e com fotos, né, desses imigrantes e da chegada desses imigrantes ao Brasil. Então, essa é a nossa aula. Tchau, tchau para vocês. Até a semana que vem no Camil e no Cauni. Tchau, tchau.